descrever bem um personagem do seu livro? Você já teve essa dúvida de como colocar essas características do personagem, de como apresentar um personagem na história, de como fazer um bom personagem que realmente vai conectar com o seu leitor, que ele vai conseguir se identificar com ele, se emocionar com esse personagem, principalmente o protagonista, que são ali o personagem mais importante da sua história, que precisa bem ter uma boa descrição para não criar personagens rasos, fracos, que parece que fica bem amador mesmo o livro se você não sabe descrever bem o personagem. Então, como fazer essa descrição? Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te dar aqui 4 passos para você conseguir descrever bem esse personagem no seu livro. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, 4 coisas que você pode fazer para já conseguir descrever melhor os personagens no seu livro, que isso é uma coisa muito importante, tá? Muito importante, porque os personagens são o que vão conectar de fato o seu leitor com a sua história. Não é só criar um enredo muito bom, uma trama muito boa, conflitos incríveis e personagens fracos. Personagem fraco acaba com toda a história incrível que você estava construindo. Então é muito importante saber descrever bem os personagens, criar bem esses personagens, para não acabar acontecendo isso de você simplesmente destruir o livro, porque os personagens, que são justamente as pessoas responsáveis por fazer toda a história acontecer, olha como eles são importantes. A história inteira só acontece por causa dos personagens. Se não tivesse personagem, não tinha história. Por exemplo, na historiografia, se você for analisar a história mesmo, nas nossas épocas passadas que a gente estuda aí nas aulas de história, a história só começa de fato quando surgem os seres humanos. Se você for parar para pensar, só quando começaram a existir as pessoas que começou de fato a história. Porque antes disso era a pré-história, perceba, porque era os dinossauros, então não tinham seres humanos, não tinham pessoas, então nem tinha história. Então a história só existe, a história só acontece por causa das pessoas, por causa desses personagens. Então, uma coisa tão importante assim que vai fazer toda a história acontecer, precisa ter uma atenção bem focada e voltada para isso. Então, a primeira coisa, uma primeira dica aí das 4 que eu vou falar aqui. Primeira coisa que é muito importante de você já começar fazendo aí com esse personagem é você criar todo esse personagem antes de colocar ele na história, porque o que muitas pessoas fazem? Não faz planejamento nenhum antes de escrever, simplesmente vai começar a escrever com as ideias todas na cabeça, vai criando o personagem ali, criando a história toda na hora. Isso é um problemaço, porque tem que ter feito um bom planejamento não só da história, mas principalmente dos personagens também. Então todo o personagem, todas as características desse personagem. Tem gente que faz fichas de personagens, você pode fazer fichas se quiser, mas eu geralmente só anoto mesmo as características. Eu sempre tenho um bloco, um caderno, onde eu anoto essas características desse personagem, eu faço todo o planejamento dele, para não chegar na hora e ficar perdido sem saber exatamente o que descrever desse personagem. Então, isso já vai facilitar bastante, né? Segunda coisa que é muito importante, dar personalidade para esse personagem. Uma das coisas que mais fazem o personagem ficar fraco não é nem só você só listar as características, porque se você só lista como é que é a pele, o cabelo, a cor dos olhos e não dá uma personalidade para ele, parece que fica todo mundo igual, é tudo a mesma coisa e fica frio. Se não tem personalidade, não tem emoção. Então, se quiser dar emoção para os seus personagens, conectar com o seu leitor, precisa ter uma boa descrição ali também da personalidade desses personagens, que é a conduta que eles vão ter, a forma como eles agem. Então, mais do que as características físicas, a personalidade é muito importante também. Terceira dica é você não descrever tudo de uma vez só. Como assim? É ir descrevendo essas características do seu personagem aos poucos. Ao longo da história, à medida que a história vai acontecendo, você vai descrevendo esse personagem. Porque você pode fazer essa descrição mais direta, assim que o personagem aparece, já listar as características principais, mas a maior parte das vezes a gente acaba fazendo essa descrição mais gradativa. Então, os personagens vão agindo, vão atuando nas cenas
e aí você vai jogando ali algumas características deles. Isso já vai ficando mais explícito ao longo da história. Então é uma outra estratégia para você descrever isso sem ficar parecendo uma lista de características que de repente separa a história para listar como é que ele é. Então isso já fica um pouco mais fluido, né? Fica mais leve de você acompanhar ali na leitura. E por fim, a quarta dica, não menos importante, que essa também é muito importante na verdade, é humanização. Humanizar os seus personagens é uma outra estratégia que faz toda a diferença. É muito importante você humanizar os seus personagens, que isso, além da personalidade, ajuda ainda mais a conectar com o seu leitor. Quando você humaniza, quando eles deixam de ser, sabe aquela história que você lê, você se emociona, você fica torcendo por um personagem, você quer matar um personagem, você fica assim enquanto você lê, achando que aquela história é quase real, com aquele sentimento de que a história é quase real, de que aquelas pessoas realmente existem, você cria laços afetivos com os personagens de uma história fictícia. Como acontece isso? Com a humanização. É justamente com isso que você faz esse efeito, provoca esse efeito no seu leitor. Então a humanização é quando você não só descreve um monte de personagem frio que você inventou da sua cabeça, que a pessoa já tem que fazer um esforço para descobrir o que se passou pela sua cabeça, é você descrever sentimentos, emoções. Quando você descreve emoções, sentimentos, você já está conectando, porque está mostrando que eles também sentem, eles também se emocionam, eles são pessoas, não só palavras em um papel. Então quando você humaniza, eles deixam de ser só palavras em um papel e passam a ser pessoas. Para o seu leitor, aquelas pessoas praticamente existem. Ele cria emoções, ele estabelece relações ali com aqueles personagens, ele se sente parte da história. Então por isso que essa humanização também é muito importante. Todos esses 4 pontos que eu te apresentei aqui são muito importantes. Saber aplicar tudo isso já vai fazer uma grande diferença na hora de você descrever os personagens, criar os personagens da história, porque tudo isso é muito importante para a história em si, porque eles são uma base que sustenta a história toda, né? Que a história só acontece por causa dos personagens. Então, criar e descrever bem os personagens é fundamental. Então, comenta aqui o que você achou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.